No alto de uma montanha silenciosa, o vento soprava como se anunciasse o fim de uma era. O céu estava pesado, a poeira subia dos pés de homens simples, mulheres cansadas, jovens inquietos. Todos tinham algo em comum, esperavam por algo que não sabiam nomear. O mundo lá embaixo continuava gritando por poder, riqueza, fama. Mas ali em cima, o tempo parou, e então ele apareceu, não com coroa de ouro, mas com olhos de fogo, não com soldados, mas com palavras. Quando abriu a boca, não saiu sabedoria humana, saiu eternidade. Uma voz cortando o ar como espada. Não havia palco, nem templos, nem holofotes, mas cada palavra lançada naquele chão ecoaria por milênios. Ali, na solidão de uma montanha, foi revelado o código do reino, uma nova constituição, um novo povo. Não era um discurso de autoajuda, era um manifesto celestial, e quem ouvisse teria que escolher viver como antes ou nunca mais ser o mesmo. Porque o que ele disse mudou tudo, inclusive o destino de quem ouve até hoje. Ele não começou com promessas fáceis, nem com aplausos. Começou com um choque. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem ouviria isso e não se sentiria ofendido? Quem aceitaria ser chamado de fraco para entrar no reino dos fortes? Mas era essa a verdade. A entrada não era para os poderosos, era para os quebrados, para os que choram, para os que têm fome e sede, não de sucesso, mas de justiça. Cada frase era um martelo, derrubava os altares do ego, rasgava as máscaras da religiosidade. Jesus não estava construindo fãs, estava forjando discípulos. Ali, naquele monte, não se ouvia o som da vitória humana, se ouvia o som da renúncia, o chamado à humildade, à mansidão, à misericórdia. Era um convite para morrer, para o mundo, para o orgulho, para o eu, e viver só para ele. Era o tipo de mensagem que separa homens de meninos, que divide multidões, que levanta mártires. Porque o sermão do monte não é poesia, é pólvora. E quem se aproxima ou é incendiado ou foge. E foi assim que ele começou a falar. E Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte. Como se assentasse no trono eterno, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador,
e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem insultar a seu irmão será levado ao tribunal, e quem lhe chamar tolo será réu do inferno de fogo. Portanto, se ao trazeres ao altar a tua oferta, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. E depois de ouvir tudo isso, o que você faz? Ignora ou deixa essas palavras rasgarem o que há de falso em você? Se depois de ouvir tudo isso, você ainda acha que o Evangelho é sobre conforto, então você não entendeu nada. O Sermão do Monte não foi feito para massagear egos, foi feito para esmagar o orgulho, foi feito para rasgar o coração, para expor o quão longe estamos da vontade de Deus. Isso aqui não é uma lista de virtudes bonitas, é uma convocação para morrer, morrer para o mundo, morrer para si mesmo, morrer para os próprios desejos, porque ninguém pode carregar a luz e ainda viver nas sombras. Ninguém pode ser sal e ainda ter gosto de pecado. Você quer seguir Jesus? Então pare de fingir. Pare de ficar só indo aos cultos, mas continuando a viver para este mundo. Pare de dizer Senhor, Senhor, e continuar com o coração dividido. O reino dos céus é para os limpos de coração, para os que têm fome de justiça, para os que preferem ser perseguidos do que se vender pelo conforto. Não existe discipulado verdadeiro sem renúncia. Não existe santidade sem confronto. Não existe reino sem rei. Esse rei não negocia, ele ordena. E agora vem a escolha, porque o mundo vai te oferecer um caminho, mas o reino exige outro. O mundo vai sorrir para você, vai te oferecer atalhos, vai te prometer paz, sem cruz, glória, sem renúncia, mas essa é a armadilha, porque o caminho largo sempre parece mais fácil, mais rápido, mais popular, só que ele termina no abismo. O reino de Deus nunca foi para os que seguem a multidão, sempre foi para os que nadam contra a corrente, os que perdoam quando o mundo quer vingança, os que amam quando o mundo prefere odiar, os que se humilham quando o orgulho grita. Você quer ser luz? Então esteja pronto para incomodar as trevas. Você quer ser sal? Então aceite se desgastar, porque o sal preserva, mas também arde. O verdadeiro cristão não busca a aceitação, busca a fidelidade. Por isso, ele vai sangrar, vai perder amizades, vai ser rejeitado, mas vai permanecer de pé, porque ele não vive para este mundo, vive para o Rei. O conflito é real,
não é entre religião e descrença, é entre luz e escuridão, e todo aquele que escolhe a luz será odiado por quem ama as trevas. E quando a perseguição chegar, quando o preço se tornar alto demais, será que você ainda vai continuar? Porque seguir Jesus vai te custar tudo. Não é uma caminhada de elogios, é uma jornada de entrega. Quando todos te abandonarem, quando zombarem da tua fé, quando te chamarem de fanático, ultrapassado, radical, o que você vai fazer? Vai negar aquele que morreu por você? Vai se calar para ser aceito? Vai esconder a luz para agradar quem vive na escuridão? O reino é para quem suporta o fogo e ainda assim não nega o nome do rei. Não se engane. Haverá dias em que tudo em você vai gritar por desistência, em que o silêncio de Deus vai parecer abandono. Mas é nesse silêncio que Ele prova os fiéis. É na perseguição que Ele revela os seus verdadeiros filhos. O ouro só brilha depois do fogo, o trigo só cresce depois da poda, o discípulo só amadurece depois da cruz. E se você não estiver disposto a carregar a sua, então talvez nunca tenha nascido de novo, porque o reino não é lugar de espectadores, é campo de batalha, e quem não está disposto a lutar pela verdade, já está vencido pela mentira. Mas no meio desse campo de guerra, existe um manual, um mapa deixado pelo próprio rei. O Sermão do Monte não foi uma filosofia de vida. Foi uma convocação divina. E quem o ouve com sinceridade, sai com marcas e com direção. A primeira lição: ser sal exige renúncia. O sal preserva, dá sabor, mas quando perde sua essência, é lançado fora. Assim também é o cristão que perde o temor, a verdade, a santidade, vira paisagem, vira cinza. O mundo não precisa de cristãos camuflados, precisa de santos inflamados. Segunda lição: a luz incomoda, mas revela. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. A luz expõe, denuncia, revela o caminho. Ser luz é viver de forma tão santa que até o silêncio da sua vida prega. Mas isso tem um preço. Você será odiado, porque as trevas odeiam ser expostas. Terceira lição: a justiça do reino vai além da aparência. Não basta parecer, precisa ser. Jesus disse que, se nossa justiça não exceder a dos fariseus, não entraremos no reino. Eles jejuavam, oravam, citavam as Escrituras, mas o coração estava morto. Deus não quer rituais, lhe quer rendição. Quarta lição: ser bem-aventurado não é viver em festa, é viver em fidelidade. Bem-aventurados os perseguidos. Quem prega isso hoje? Quem quer ser rejeitado por ser fiel à palavra? Mas é essa fidelidade que separa os chamados dos escolhidos. Quem vive para agradar a todos, não agrada a Deus. Essas lições não são conselhos, são decretos do céu. E quem as ignora, caminha para o engano. Agora a pergunta é simples: o que você vai fazer com tudo isso? Chegou a hora da verdade, não sobre o mundo, mas sobre você. Você diz que ama a Deus, mas seu coração ainda corre atrás da aprovação dos homens. Você diz que crê em Jesus, mas sua vida ainda se curva diante dos prazeres passageiros? O Sermão do Monte não é um texto para se admirar, é um espelho. E diante dele, ninguém sai ileso. O que há em você que precisa morrer? O orgulho, a vaidade, a hipocrisia, a tibieza espiritual? Quantas vezes você acendeu a luz no domingo e a apagou na segunda?
Quantas vezes você se escondeu calado para não ser criticado por viver o Evangelho? A fé que não te transforma é só religião disfarçada. O verdadeiro discípulo não se adapta. Ele confronta o mundo com sua vida. Ele ama o que Deus ama. Ele odeia o que Deus odeia. Ele permanece, mesmo quando tudo ao redor diz para desistir. A pergunta agora não é se você concorda com o que ouviu. A pergunta é: você vai obedecer? Porque o reino não é para quem apenas escuta, mas para quem se levanta e vive. O Sermão do Monte não termina com promessas humanas, termina com um padrão divino, um caminho estreito, um reino que não pode ser comprado nem herdado, só pode ser vivido. E esse reino tem um rei que não está interessado em fãs nem em aplausos. Ele busca servos fiéis, homens e mulheres que preferem perder tudo, contanto que não percam a sua presença. Essa é a verdade que muitos não querem ouvir. O céu é para os quebrantados, para os que choram, mas não desistem, para os que são perseguidos, mas não negam, para os que caem e se levantam com os olhos no alto. Não é sobre vencer aqui, é sobre permanecer fiel até o fim. E quando esse fim chegar, os que viveram o reino na terra serão recebidos pelo Rei da Glória com estas palavras: Vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado, porque os que vivem o reino jamais serão confundidos.